Bom dia, bom dia. Pais queridos, estamos iniciando o nosso Com Fé. Mais uma oportunidade de compartilharmos um pequeno trecho da Escritura Sagrada para a nossa meditação nesse dia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo 9, versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Mas eu quero falar com você sobre graça. Essa experiência extraordinária de recebermos de Deus a graça. E quando eu penso no Evangelho, eu gosto de pensar como a superação da religião. Cristo, ele implica na superação da religião. Otto Maduro diz que religião é um conjunto, um sistema de crenças e de práticas que se referem a seres superiores, com quem nós desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. É como se um ser superior e você. Então, entre você e Deus há uma relação de obrigações e benefícios. Se você faz aquilo que essa divindade exige, você recebe desta divindade aquilo que ele lhe dará, porque você desenvolveu esse relacionamento e fez o que ele queria. Então ele te abençoa se você faz aquilo que ele determinou para que você fizesse. Se você não faz o que essa divindade está pedindo, esta divindade te amaldiçoa. E todos os sistemas religiosos, eles são construídos com essa lógica. A lógica da relação de obrigação e benefício. Quando eu cumpro o requisito da minha tradição religiosa, Deus me abençoa. Então todos os sistemas funcionam assim. Não importa se nós estamos falando do budismo, do islamismo, do espiritismo, do catolicismo, as religiões em si desenvolvem os seus postulados com essa mentalidade. Então, todas elas. Então, não me soa bem quando eu penso sobre religião e olho para essa ótica. Todas as religiões têm esse desenvolver de relacionamento com a divindade baseado no mérito e no demérito. E isso não tem nada a ver com graça. Isso tem tudo a ver com a religião, não com a graça e nem com o evangelho.
Então, a mentalidade é: eu faço alguma coisa para esse ser superior, na esperança de que ele me abençoe. Essa lógica vai perpetuar a culpa, o medo, e vai implicar um certo estímulo à ganância e não ao relacionamento com esta divindade. E por que é que o ser humano entra nessa de servir a esse propósito da religião? É porque ele está com medo, ele está com culpa, e ele precisa se livrar desse medo e dessa culpa e quer o perdão de Deus. Então, primeiro, ele tem culpa e ele quer se livrar dessa culpa. Segundo, ele está com medo de, por causa do seu posicionamento, de não atender às reivindicações dessa divindade, não obedecê-las, ele tem medo que esta divindade venha sobre ele e amaldiçoe a vida dele. Ele destrua a vida dessa pessoa, manda uma praga para a casa dele, seus filhos ficam doentes, ele fica desempregado, esse Deus está raivoso e vem um vírus, o coronavírus. Então, esse ser está querendo se ver livre desse medo, o medo de Deus. Então, isso não faz sentido nenhum com a graça e com o evangelho. E terceiro, é por causa da ganância mesmo. Eu quero ganhar algo. Eu estou me propondo a receber algo dessa divindade. Então, isso não condiz com o evangelho. O que a Maísa disse aí, bendito, é barganha. Não é uma relação de amor. Isso é escravizador. Isso mantém pessoas escravas e oprimidas diante de divindades que impõem uma tirania em resposta à culpa, o medo e esse sentimento de querer se beneficiar nesse relacionamento. O que o evangelho nos ensina é que a graça nos liberta de tudo isso. O evangelho de Jesus é a superação desta mentalidade pequena, tacanha, mesquinha. O evangelho é a convicção de que em Jesus nós temos o perdão e nós não precisamos mais viver da nossa culpa, nem do nosso medo e nem desse desejo por receber alguma coisa dessa divindade. Nós não precisamos mais disso. Porque nós não precisamos fazer nada. Porque nós já recebemos esse amor e essa graça de Deus. Isso é o que significa o evangelho. Então não adianta ficar trocando de religião. Trocar de religião é botar remendo. Velho em pano novo. O que precisa fazer é mudar a mentalidade acerca de Deus. É escapar dessa lógica das obrigações. E viver esse evangelho da graça de Deus. O evangelho que faz com que o ser humano se relacione com ele em resposta a esse tão grande amor que recebeu. E aí, para encerrar, essa reflexão é entender a suficiência e a eficiência
da obra realizada por Cristo na cruz, da qual participam de seus efeitos todos que nele confiam, pela graça mediante a fé. Não importa qual seja o seu pecado, a graça de Cristo é superabundante, ela é maior, porque a Bíblia vai dizer: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Então, o Evangelho também é algo do qual nós não nos envergonhamos. Diz Paulo em Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a graça, diferentemente da religião, vai nos esclarecer que não importa o quão longe alguém possa ir em seu pecado, Deus foi além. Não importa o quão fundo e profundo seja o poço em que alguém se meteu, Deus desceu nesse poço para nos resgatar. Não importa o tamanho do pecado que alguém possa ter cometido, olhe para a cruz e veja o Deus crucificado. Isso é graça, isso é evangelho. E você descobrirá o quanto o poder de Deus é maior. O poder do Deus que é amor e graça. Então eu encerro dizendo assim, nesta manhã, nesse começo de tarde: há apenas duas maneiras de responder à graça: gratidão e generosidade. Responda à graça de Deus com gratidão e com generosidade. Deus abençoe, ótimo dia, com fé.